Olá pessoal, tudo bem? Prontos aí para mais uma aula nossa, né? Hoje a gente vai falar sobre espelhos esféricos, tá bom? A gente vai começar com a parte mais teórica e logo em seguida a gente vai partir para a parte que envolve um pouquinho mais de conta, né? A aplicação da lei de Gauss, cálculo do aumento linear, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue fazer um resuminho bem bacana para vocês. Vamos lá então. Bom, então vamos lá para os nossos exercícios, né? Vamos começar aqui com o exercício número 1, que é do Enem de 2011. Diz o seguinte: a figura mostra a superfície refletora de formato parabólico que tem sido utilizada como fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol. Neste, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares refletidos passam por esse ponto, definido como ponto de reflexão. B. Incidentes passam por esse ponto, definido como vértice da parábola. C. Refletidos se concentram nesse ponto, definido como foco da parábola. D. Incidentes se concentram nesse ponto, definido como ponto de incidência. Letra E. Incidentes e refletidos se interceptam nesse ponto, definido como centro de curvatura, né? Então, como é que a gente faz para ter um aquecimento maior dessa panela, né? Como é que funcionaria esse fogão solar, digamos assim? Bom, a ideia aqui, gente, é até tranquila, bem simples, tá? Vou ampliar aqui a figura. Você tem aí um espelho, tá? Que não é um espelho exatamente esférico, como a gente vem fazendo na sala de aula, né? Que tem lá um espelho côncavo, um espelho convexo. Esse espelho aí, ele é um espelho parabólico, que é próximo de um espelho esférico, só que as bordas dele são mais achatadas. Isso para evitar que você tenha uma coisa chamada aberração cromática, né? Que acontece nos espelhos esféricos, quando você tá, o raio incidente, por exemplo, toca o espelho num ponto mais distante do vértice ali em relação ao eixo principal. Quanto mais próximo do eixo principal você estiver considerando, mais funciona, mais esse espelho se apresenta para você como um espelho de Gauss. E aí aquelas relações que a gente estudou em sala de aula continuam valendo. À medida que você vai se afastando do eixo principal, esses raios nem sempre vão bater, desculpa, vai bater lá em cima e vai voltar pelo foco, como a gente viu na nossa teoria, tá certo? Então aqui a ideia é essa, corrigir um pouco dessa distorção utilizando um espelho parabólico que é ligeiramente mais achatado nas bordas do que os outros, tá certo? Então aqui a gente vai considerar esse espelho parabólico. Qual é a ideia? O Sol, gente, está muito distante da Terra, né? Então os raios que vêm de lá para cá, eles chegam praticamente na mesma direção, eles chegam paralelos. Então, como esse espelho vai sempre estar apontado para o Sol, os raios de Sol que vão chegar nesse espelho chegam praticamente paralelos, né? Então a incidência deles se dá de forma paralela aí. Então eles chegam paralelos à superfície inteira do espelho. Quando eles batem aí, como eles estão paralelos ao eixo principal do espelho, vamos dizer assim, né? Eles vão refletir. E todo raio que chega paralelo reflete passando pelo foco do espelho, tá certo? Então cada um desses raios aí vai bater nessa superfície e vai voltar passando por um ponto. Esse ponto é chamado de foco, é onde você concentra todos os raios refletidos pela superfície do espelho. Tá vendo? Esse ponto aí é onde você vai colocar a sua panela. Exatamente naquele lugar ali, a panela que está sendo colocada, ela vai receber mais energia, vai esquentar de maneira maior, tá certo? Vai ficar muito mais quente do que em qualquer outro ponto do espelho aí, tudo bem? Então, olha só, este ponto é chamado de foco do espelho. Então, com isso a gente consegue explicar o exercício, né? Achar qual é a resposta do exercício. Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares refletidos, né, aqueles que saem depois de ter batido no espelho, se concentram nesse ponto, definido como o foco da parábola, como a gente mostrou ali. Então, portanto, a letra C, a resposta do exercício. Tudo bem? Vamos para o próximo. Enem de 2010. Sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que esse está do objeto, o que parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem, que era uma reportagem que a gente recortou aí para poder deixar a questão mais enxuta aqui, tá certo? Essa aparente contradição é explicada pelo fato de, né? Qual é a ideia aqui, né? Resumindo o que a gente está falando. Quando você olha para um espelho convexo, né, gente? Você se vê lá pequenininho, bonitinho, parece que você está mais distante, quando na verdade a imagem está mais próxima do espelho do que aparenta, tá bom? Ela está mais próxima do espelho do que o objeto está do espelho. Uma coisa que parece que é uma contradição, que você está se vendo pequenininho lá dentro, tá bom? E aí ele pede para você explicar essa contradição. Por que isso existe, né? Porque a imagem projetada na retina do motorista ela é menor do que o objeto? A velocidade do automóvel afetar a percepção da distância?
porque o cérebro humano interpreta como distante uma imagem que é pequena, porque o espelho convexo é capaz de aumentar o campo visual do motorista, ou o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho, né? Qual seria a explicação melhor para esse caso, para essa aparente contradição aí? Então vamos lembrar como é que o espelho convexo ele trabalha, ele produz a nossa imagem, né? Então aqui eu representei, ó, um espelho convexo, né? A barriguinha para fora ali, tem um foco, tem um centro de curvatura, né? Que seria para fechar ali atrás. E aí você tem um objeto aqui na frente, vou representar uma árvore. Cada ponto da árvore, gente, joga luz para todos os cantos que você tem aí. Eu vou precisar só de 2 desses raiozinhos de luz. E eu vou pegar o ponto mais alto da árvore. Então a gente vai achar a imagem do ponto mais alto da árvore, tá bom? Com 2 raiozinhos de luz já basta. Então eu vou pegar um deles que chega ao espelho paralelo ao eixo principal. Esse aí que a gente acabou de desenhar, tá? O que acontece? Esse raiozinho vai bater no espelho e vai refletir. Como é que ele reflete? Ele sempre reflete com o mesmo ângulo de incidência, né? Então você teria... Ou você projeta normal ali, né, 90 graus com o espelho, seria um raio da bicicleta ali, e o mesmo ângulo de chegada igual de saída, para você desenhar. Ou lembrar que todo raio que chega paralelo ao eixo principal, ao refletir no espelho, ele passa pelo foco. Como o foco está dentro do espelho, e o raio precisa ser refletido, ele não vai atravessar o espelho, a direção que ele reflete é a direção que passa pelo foco, ou seja, essa direção aí. Então ele vai bater ali no espelho e vai voltar nessa direção, tudo bem? E outro raio, por exemplo, que eu poderia fazer, seria um que chegasse diretamente ali, ó, na direção do foco, tá? Vou estender aqui para você ver que está chegando na direção do foco. Todo raio que chega pelo foco, bate no espelho e reflete paralela ao eixo principal. Tá? Vai voltar daquela maneira ali. E onde que está a imagem? A imagem, gente, vai estar onde os raios refletidos se cruzarem, né? Como eles não se cruzam na frente do espelho, não tem imagem na frente do espelho, não tem imagem real, mas tem uma imagem virtual, já que se você esticar os raios refletidos, você poderia ver um cruzamento entre eles, né? Por exemplo, um já está ali mais ou menos desenhado, o outro eu vou esticar, o aqui de baixo, né? Aquele paralelo ao eixo principal ali, eu estico ele, e esses 2 lados pontilhados que se cruzam ali, é ali a nossa imagem, ó. Vamos representá-la bem naquele pontinho, tá bom? Repare que a imagem é menor do que o objeto, né? Ela é de cabeça para cima e ela está dentro do espelho, então é uma imagem virtual, menor e direita. Sempre, todo espelho convexo produz imagens virtuais, direitas e menores, tá bom? Agora, olha o interessante, olha a distância que o objeto de verdade, a árvore de verdade está do espelho, e olha a distância que a imagem ficou do espelho. Repara que ela aparenta ser menor, porém ela está mais próxima do espelho. É essa contradição que a pessoa lá se referia no enunciado, né? Porque pareceria que ela estaria mais distante. Agora, por que a gente tem essa percepção de uma provável contradição, né? Aí entra a parte do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro ele interpreta como distante uma imagem que está pequena, tá certo? Então, a ideia aí basicamente seria a letra C, né? Que essa contradição se dá porque o nosso cérebro está interpretando como distante uma imagem que aparentou pequena na hora que ela foi construída. Então, a gente dá aquela sensação de profundidade para ela. Tudo bem? Questão 3, da Unesp de 2016. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo, né, e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que ao posicionar sempre a mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens de seu rosto, representadas na figura a seguir. A imagem A, a imagem B e a imagem C, que eu já vou ampliar ali para a gente observar melhor. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às suas naturezas. Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa A. O espelho A é o côncavo e a imagem conjugada por ele é real. B. O espelho B é o plano e a imagem conjugada por ele é real. C. O espelho é o côncavo, o espelho C, né? É o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. D. O espelho A é o plano e a imagem conjugada por ele é virtual. E. O espelho C é o convexo e a imagem conjugada por ele é virtual. Então, está perguntando qual que é qual, né? Que espelho é plano, que espelho é convexo, que espelho é côncavo, né? E se essas imagens conjugadas são virtuais ou reais, tá bom? Então, a gente tem que lembrar algumas coisinhas, né? Como é que a gente pode fazer isso
observando essa figura. Repara que cada espelho traz um tamanho de imagem, né? Tem um que tem a cara bem grandona, um com a cara bem pequenininha, né? Como ele já citou que são 3 espelhos diferentes, um côncavo, um convexo e um plano, né? O menor deles, aquele que dá sempre imagens menores, tá certo? Imagens menores, é o convexo, tá? Aquele que dá imagens sempre do mesmo tamanho, iguais, é o plano. E aquele que dá imagens que podem ser tanto maiores quanto menores do que o objeto, é o côncavo, tá bom? Mas o único que tem a capacidade de ampliar a imagem é o espelho côncavo. Então, isso já é uma dica interessante. Como o espelho que tem a maior cara ali, né, vai ser o que tem a imagem ampliada, que senão os outros dois teriam que reduzir a imagem, né? Então a gente já pode identificar o seguinte: aquele com tamanho mais ou menos natural ali, né, nenhuma coisa nem outra, nem aumentada nem diminuída, esse seria o nosso espelho plano, tá bom? Aquele que tem o menor rostinho ali seria o espelho convexo, que sempre dá imagens menores de um objeto, tá certo? E aquele que tem um rosto maior ampliado, esse seria o espelho côncavo, tá bom? Então, o A seria o convexo, o B seria o plano e o C o côncavo. Agora, a gente tem que lembrar, né, gente? Nesses 3 casos aí, a gente se vê, olhando para o espelho do jeito que está representado aí, dentro do espelho. Então, essas 3 imagens aí estão dentro do espelho, são imagens virtuais, né? E toda imagem virtual é uma imagem direita, então tem que lembrar disso, tá? As imagens são direitas. Por serem direitas, todas elas são virtuais. Se tivesse alguma de cabeça para baixo, seria imagens reais, né? No caso aí de um objeto real, o único capaz de produzir uma imagem real seria o espelho côncavo também, né? Ele poderia produzir até uma imagem ampliada de cabeça para baixo, só que seria uma imagem real, tá bom? Então, a resposta do nosso exercício aí seria, vamos lá. Letra A, o espelho A é o côncavo. Não, a gente mostrou que o espelho A era o convexo, né? Portanto, essa alternativa A é falsa. Letra B, o espelho B é o plano. Sim, o espelho B é o plano. A imagem conjugada por ele é real? Não. Imagens virtuais, então é falso. Letra C, o espelho C, né, no caso, é o côncavo? A gente mostrou que sim. E a imagem conjugada por ele é virtual? A gente também mostrou que sim. Portanto, letra C, verdadeira. A letra D, o espelho A é o plano? Não, o espelho A é o convexo, né? Portanto, falsa. E o espelho C é o convexo? Não, o espelho C é o côncavo, como a gente mostrou. Dessa maneira, gente, a única opção correta aí seria a letra C. Essa seria a resposta do nosso exercício 3. Tudo bem?